perseverança, para que possamos deixar o nosso passado para trás e seguirmos adiante perseverantes, confiantes na esperança e no amor do Senhor. Se hoje foi um dia que chegamos aqui, aqueles que estão online também, chegou até essa mensagem, que não tivemos um dia bom, uma semana boa, um mês razoável, ou estamos vivendo um momento difícil de nossas vidas, que possamos crer que a espiritualidade amiga que aqui se encontra está nos abençoando, iluminando os nossos pensamentos, acolhendo nossas dores e nos mostrando caminhos. O que vamos falar hoje é sobre caminhos, os caminhos que libertam, os caminhos que são nos apontados pela espiritualidade amiga, pelos benfeitores, as portas que são abertas, ou as mensagens que nos são enviadas, dizendo que aquela porta não é um bom caminho, não vai nos dar a um bom caminho. O que vamos falar hoje, os espíritos como Emmanuel, o benfeitor espiritual de Chico, e Amélia Rodrigues, que é uma benfeitora amiga, que traz mensagens, trouxe muitas mensagens através do médium Divaldo Franco, vem nos dizer que volta e meia nós temos pensamentos que são inspirações, nos direcionando para essas portas que vai nos dar no caminho. Nós temos esse pensamento que às vezes a gente pensa que é nosso, mas é uma inspiração, é uma intuição que vem até a nós pelo pensamento, que às vezes vem nos dizer, se a porta não está abrindo, essa não é a porta. Que nunca teve um pensamento, até às vezes vem como uma voz que a gente escuta mesmo, essa não é a porta. E se essa não é a porta, este não é o caminho. Mas às vezes a gente não leva a sério. Às vezes no momento presente, a gente não consegue perceber que ali é uma mensagem direcionada de um espírito amigo nos pedindo para não ir por aquele caminho, para não tomarmos aquela direção, para não irmos por aquela porta. Às vezes a porta é larga, é convidativa, e a gente sem experiência, às vezes tem quantidade de anos, mas não tem maturidade espiritual, nós nos deixamos levar. Amadurecemos, né? Nos permitimos que o tempo, como diz na mensagem, nós passamos pelo tempo, não é o tempo que passa sobre nós. Então nos permitimos amadurecer com o tempo e analisarmos, a gente vê que foi a melhor escolha, a melhor situação, que foi melhor assim, não abrirmos aquela porta e não adentrarmos por aquele caminho. Somos caminhantes, viajantes do tempo, somos viajores. Já vivemos muito e ainda temos muito a viver. E quando a gente passa a entender um pouco mais sobre isso, dessa mensagem, a gente passa a fazer escolhas melhores. Fazendo escolhas melhores, vamos sofrer menos. Se somos caminhantes, vai ter um momento de nossa vida que nós vamos precisar reconfigurar o caminho, alterarmos a rota. Esse entendimento, ele vem de acordo à nossa aceitação sobre as leis divinas, sobre tudo que nos acontece, para não adentrarmos em labirintos. Quantas portas nos pareciam vantajosas, até mesmo floridas, mas era só o nosso ego, o nosso querer que ali estivesse a nossa felicidade, e lá não estava. Aquelas flores murcharam e o caminho se tornou espinhoso. Então, tem portas que vai nos abrir labirintos para a alma, que vai requerer de nós muito tempo, muita energia,
vai ter um desperdício ali quando poderíamos estar aproveitando. Desde os primórdios, em outras épocas, em outros tempos, que a gente vem buscando ter liberdade e fazendo escolhas e buscando caminhos. Lá na época de Moisés, nós estávamos lá em outros corpos, em outras vidas. E Moisés veio para libertar um povo e encaminhá-los para uma terra prometida. Mais adiante, convivemos com Jesus, que veio nos falar do amor, também nos libertar. Lá também estávamos sedentos por libertação. E hoje, nos tempos atuais, vivendo a mensagem de Jesus na doutrina espírita, no Consolador prometido por Ele, aqui estamos buscando caminhos que nos libertem de um passado de dor, de um passado que não fizemos escolhas amorosas, ora por ignorância, porque não conhecíamos a mensagem libertadora do Mestre. Ora, também por orgulho, que não aceitávamos as direções e o caminho que a vida, pelas nossas experiências, nos levou. Então, em todo esse momento, não estávamos só. A espiritualidade sempre colocou ao nosso lado um benfeitor amigo, um anjo da guarda. Mas a gente muitas vezes tem os ouvidos da carne, mas não desenvolvemos os ouvidos da alma. Jesus disse: aquele que tem ouvido para ouvir, que ouça, que veja com os olhos. Mas não são esses olhos que a terra há de perecer aqui na terra. São os olhos espirituais, são os ouvidos espirituais que precisamos raciocinar sobre essa mensagem. Nem todos os lugares, nem todos os relacionamentos, nem todas as oportunidades serão boas para nós. Nem todas as portas nos levarão a um caminho. Por isso que nós não devemos nos desesperar diante de uma porta fechada, diante de uma porta que se feche para um caminho que a gente pensava que ele seria florido, porque aos nossos olhos eram bons, era bom, era florido. Aceitemos e sigamos em frente. É sempre essa orientação que vem desde Jesus a esses espíritos que vêm nos orientar. Siga em frente e aguarde os próximos passos. Se nem todos os lugares eram bons, nem todos os momentos, é porque a porta do mundo é repleta, né? O mundo é repleto de portas, mas não são portas que vai nos trazer felicidade. O mundo é repleto de portas que são enganadoras, são vantajosas, que elas vão nos convidar a adentrar. O mundo está cheio de portas enganadoras que nos deixam entrar por elas, mas não é fácil de sair. A entrada é larga, é convidativa, parece que é o caminho certo, mas vai levar muito tempo para que possamos sair delas. Chico, quando dava uma entrevista, certa entrevista dele, ele falou que durante a vida dele, muitas portas se fecharam, mas ele compreendeu, com a vivência do Evangelho e com a vivência com os espíritos amigos, que aqueles eram lugares que ele nunca deveria entrar, que ele nunca deveria entrar. E ele foi aprendendo isso pela sabedoria e a convivência, deixando que Deus conduzisse muitas vezes no caminho. Porque quando eu penso, quando eu me acho que eu sou mais sábia que Deus, eu me perco. Eu me aprisiono nessas portas e me perco nos caminhos que eu achava que eram floridos. E muitas vezes, as almas queridas, os corações amigos que nos ouvem nessa tarde, a gente faz escolhas sem consultar a consciência, sem fazer uma prece, sem consultar o que é que a vida quer de nós.
Às vezes chega a primeira porta e ela já está tão convidativa que a gente abre. E adentra aquele caminho sem saber onde vai dar. E como diz o benfeitor amigo, as portas do mundo são largas e são convidativas, fáceis de adentrar, mas difíceis de sair. E aí a gente perde muito tempo ali, muitos anos de nossas vidas, tendo escolhas, vivências dolorosas, que a gente nem precisaria passá-las. Não há um determinismo em nossas vidas, a não ser o determinismo que um dia nós chegaremos à angelitude. Chegaremos à plenitude da vida espiritual. Nós temos a todo momento escolhas, podemos fazer escolhas. É o livre-arbítrio, é a sabedoria, é o amor divino em nossas mãos. Se você foi ensinado em outra religião, em outra doutrina, que a vida está desenhada e você não pode fazer novas escolhas e tudo vai sair sem o seu consentimento, que nada pode ser mudado na sua vida, principalmente para melhor, entenda que na doutrina espírita, que é uma doutrina consoladora para aqueles que estão adentrando agora, é uma doutrina libertadora. Nós temos o livre-arbítrio. Vamos plantar, mas também vamos colher. Então, certas atitudes estão em nossas mãos. E quanto mais eu conheço as leis de Deus, as leis divinas, que são as leis morais da vida, eu me liberto. A nossa libertação tem um preço, que é a responsabilidade. Então, mas se eu conheço cada vez mais as leis de Deus, eu vou tendo responsabilidade. Tendo responsabilidade, eu vou fazendo escolhas mais responsáveis. Tem portas que nos prendem lá, durante anos. Pelas experiências dos espíritos desencarnados, que vêm dar o seu testemunho nas reuniões mediúnicas, a gente vê que tem porta que prende irmãos por séculos. Essa cegueira é orgulho. O orgulho nos torna cegos. A pensar que tem certas ocasiões que nós nos achamos deuses, mais sábios que o Pai. Isso é a beira da loucura. Quando estamos revoltados, estamos à beira da porta da loucura. E chegar um momento que a gente fala assim, eu sei o que é certo para mim, eu não aceito essa resposta da vida. Eu não aceito essa resposta que a vida me trouxe. Nós somos donos dos nossos destinos, somos, pelo livre-arbítrio, mas somos responsáveis por nossas escolhas. Mas nós não somos deuses. Nós somos Deus a ponto de achar que estamos acima dele. Então, essa liberdade de consciência que a responsabilidade vai nos trazendo, que a sabedoria divina vai nos dando por conhecer as leis divinas, a gente vai fazendo melhores escolhas. Ter liberdade de consciência tem um preço muito alto e nós precisamos galgar para ele. Tem uma porta que nos dá liberdade, que nos dá felicidade. É a porta do Cristo. Estamos caminhando, galgando, cada dia mais nos aproximando dessa porta. O caminho do bem liberta. A mensagem reveladora de Jesus liberta. São caminhos. Mas nós precisamos despir um pouco do orgulho para entender essa mensagem libertadora. Conhecê-la cada dia mais. Cada vez que a gente reflete sobre a mensagem do Cristo, ela nos liberta do nosso passado, das nossas escolhas errôneas, porque não tínhamos sabedoria suficiente para discernir o bem do mal. E como diz Pedro, o amor cobre a multidão de pecados. Em certos momentos de nossa vida, a ignorância nos salvou. Mas vai chegar um tempo que não dá para agirmos pelo instinto. Vai chegar um momento, e esse momento está cada dia mais sendo apressado para nós, que precisamos fazer escolhas conscientes, conhecendo a verdade de Jesus, a verdade do Cristo, e essa verdade vai nos libertando.
Nos libertando, a gente sente esses caminhos abrir aos nossos pés. E a gente vai trilhando eles com responsabilidade, com alegria, com a consciência liberta. Escolher o caminho do bem é escolher o caminho da liberdade também. Estão interligados. E por que escolher o caminho do bem é escolher o caminho da liberdade? Porque você não cria débitos quando você abre uma porta, um caminho indicado por Jesus. O caminho do Cristo, a porta do Cristo, ela não vai nos criar débitos, por isso nós seremos felizes adentrando aquele caminho. Você passa pela situação, você vivencia e segue adiante. Quando você faz escolhas por sua conta própria, pelo orgulho, pela vaidade, porque você quer muito aquilo e fica cego, você vivencia dores, situações que não estavam no seu caminho existencial, que não estava no seu cronograma, nos seus caminhos desenhados pela espiritualidade antes de reencarnar. Foi uma experiência que você optou, doeu. Vai servir como um ensinamento? Vai. Mas você não precisaria talvez passar por ela. Então, as nossas escolhas, quando a gente escolhe por conta própria, sem fazer uma prece, sem buscar no Evangelho de Jesus, às vezes a gente vai abrir portas erradas. Vamos ficar presa nelas. Vamos demorar um pouco mais para seguir adiante, para chegar aonde quer que Jesus quer que nós cheguemos, que é até a Ele. Então essa porta de Jesus nos traz liberdade, paz interior, é a porta que o Cristo orienta. Ele nos dizendo, olha meu filho, não tome tantas curvas, não passe por caminhos tão tortuosos, veja o caminho mais reto, busque caminhos mais floridos, menos demorados e que vai te levar à evolução. Vinde a mim, eu sou a porta, como está lá em João 10. Eu sou a porta. E para nós espíritas, Kardec é a chave. Porque a doutrina espírita é uma doutrina que vem nos ensinar, nos apresentar a mensagem de Jesus de uma forma libertadora. Vem nos trazer um entendimento sobre vida após a morte, sobre reencarnação, sobre a justiça divina. Vem complementar a mensagem de Jesus. É a chave, a mensagem de Kardec, que nós estudamos na doutrina espírita, porque sozinhos nós não saberemos escolher essa porta. E às vezes chegamos na porta certa, mas não temos a chave. Olha que desespero. Chegar na porta certa, mas não ter a chave para adentrar. Então a mensagem da doutrina espírita é essa chave que vai nos abrir a porta certa para entender por que aqui estamos, o que viemos aqui fazer e sairmos daqui mais leves. E quem está lá do outro lado, que para lá nós estamos a caminho, um dia estaremos do outro lado da vida, eles já vivenciando tudo isso, vêm e nos falam, nos orientam sobre a mensagem libertadora do Cristo, para não nos prendermos no que aqui vai ficar na terra. Quanto tempo a gente demorou nos prendendo em coisas que ficarão aqui, que terão fim aqui, e do outro lado não vai fazer efeito, não vai fazer falta, não nos serve mais. É como se você estivesse calçando um sapato, se o seu número é 36, você está ali tentando usar um sapato número 32. Está doendo, está apertado, não vai fazer falta. Você deixa esse sapato para trás e procurar o número certo. A gente perde muito tempo ainda, tomando tantas curvas, batendo em portas erradas, abrindo, nos aprisionando em algo, em relacionamentos, em questões, em picuinhas na vida familiar, na vida profissional. Ainda estamos testando certas situações e certas coisas com pessoas que não vai nos levar a caminho nenhum.
Talvez se parássemos, fizéssemos uma prece, pedíssemos direcionamento ao mentor espiritual, o nosso anjo guardião. Pedíssemos diretamente a ele, a Jesus. Jesus não está longe, está perto. Jesus não está fora, está dentro. Mas quem é Jesus para mim? Jesus é um avatar, um ídolo, é a mensagem que alguém me disse que ele é o que minha avó falou para mim, a minha mãe, o meu pai, um líder religioso, ou eu tenho a minha própria mensagem, a minha própria decisão e opinião de quem é Jesus. Aí a benfeitora Amélia Rodrigues, ela gosta de definir Jesus para ela e nos traz como um divino amigo, o amorável amigo. Lá no Evangelho está como Jesus, o divino jardineiro que trabalha em silêncio em nossas almas. Então, cada espírito desses que trilhou essa senda que a gente ainda está desbravando, dando os primeiros passos, vem nos dizer que Jesus é o amorável, o divino amigo, o jardineiro que trabalha em silêncio em cada um de nós. Então, aquela porta que está muito chamativa, mas não tem sentido para você, não abra. Busca outro caminho. Tem uma música, chama-se Estradas. É uma música espírita. Nós temos arte espírita. Temos músicas belíssimas, com letras reflexivas, trazendo o Evangelho em forma de canção. E tem uma de Ladson Nascimento, que é um mineiro. Ele escreveu essa música chamada Estradas. Ela tem um trecho que fala assim: as memórias que perdi e que desejo relembrar são como sonhos perdidos no tempo, que soam na lembrança como vidas não vividas, como estradas que aguardam meus passos. Nem que passem 100.000 anos, nem que pedras virem pó, nem que se apaguem as estrelas, ainda vou encontrar. Vou conquistar a harmonia. Eu sei que algum dia eu vou viver a vida viva, a vida plena. Então, em meu coração, arderá a chama do amor. O nome da música é Estradas. Leve como dever de casa para ouvi-la e refletir. Para a gente ver que são muitos os caminhos. São caminhos tranquilos, mas também caminhos de flores. Transitados, às vezes sem problemas, mas com muito esforço. São caminhos tortuosos que horas nós adentramos, sim, difíceis, cheios de pedregulhos, de asperezas, dificuldades. Às vezes os caminhos fáceis não nos conduzem a flores, mas sim a abismos. E hoje a gente vê que cada vez mais as pessoas querem os caminhos mais fáceis, sem entender que lá na frente leva a abismo. Assim, o mais importante que a espiritualidade nos traz, que o importante não é só saber escolher o caminho. Às vezes a gente não tem condição de escolha. Era aquele que tinha, a gente abre a porta e vai. Mas a espiritualidade vai dizer que mais importante também do que escolher uma porta pela beleza, pela facilidade, ou pelo comprimento do caminho, porque a gente quer caminhos curtos, né? O mais importante é saber aonde a gente quer chegar. Aonde você pretende chegar? Quando abre uma porta, quando faz uma escolha do caminho. Porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E para chegarmos até o Pai, até a grandeza disso tudo fazer sentido, é por Jesus. Jesus é a porta. Aqui na doutrina espírita, nós temos a mensagem cristã, que é a chave que vai nos levar a esses caminhos. Então, meus irmãos, eu indico como um pouco mais de entendimento para você ter, porque uma palestra de 20 minutos, 25 minutos, ainda é pouco para entendermos um pouco mais. Tem essa obra Pelos Caminhos de Jesus, pelo espírito Amélia Rodrigues. Ela fala de uma forma amorosa, intimista de Jesus e dos caminhos que Jesus nos deixou para trilharmos e dessas portas que devemos orar antes de abrirmos,
que devemos refletir antes de abrirmos. Então fica a música Estradas e o livro Pelo Caminho de Jesus como complemento desse momento reflexivo que aqui estivemos, desse momento de aprendizado, desse momento iluminativo para cada um de vocês, que a espiritualidade trabalhou no coração, iluminou a consciência, que a espiritualidade abraçou a cada um. Os mais sensíveis sentem, se emocionam. Aqui estão todos esses irmãos que fizeram parte da vida de vocês, abraçando a cada um. Votos de muita paz e gratidão. Até a próxima.